E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal. Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre o AliExpress. Como vocês sabem, o AliExpress possui algumas políticas de envio bem específicas e eu tenho reparado que muitas pessoas têm dúvidas em relação aos envios, aos fretes do AliExpress. Como que funciona em relação ao código de rastreio? Por que às vezes, por exemplo, quando você abre o aplicativo do AliExpress, o rastreio te mostra uma informação, mas quando você pega aquele mesmo código e joga no site dos Correios ou em algum aplicativo de rastreio de encomendas, não aparece aquela informação, aparece uma informação completamente diferente, e fora alguns casos onde o código de rastreio dos produtos está sendo atualizado, às vezes a pessoa não repara isso lá no pedido, e aí fica olhando um código antigo que já não é mais válido, que aparece como envio cancelado ou alguma coisa assim. Eu quero explicar tudo isso para vocês, passar também algumas dicas para agilizar a sua encomenda após ela entrar aqui no Brasil, né? Tem um negocinho que o pessoal tem feito que, segundo algumas pessoas, agiliza. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E obviamente eu vou usar bastante exemplos para deixar tudo muito claro para vocês, mas é aquela história, né? Quem tá assistindo, se você tiver alguma experiência diferente ou parecida com a que eu tô comentando aqui nesse vídeo, não esquece de deixar aqui nos comentários, por exemplo, o pedido que você fez e que foi liberado muito rápido, ou que levou, sei lá, 15 dias para liberar lá na Receita, na fiscalização aduaneira. Eu vou mostrar aqui algumas situações que aconteceram comigo de produto que foi para fiscalização da Receita num dia e, tipo assim, 2, 3 dias depois ele já atualizou. Por que que algumas coisas atualizam tão rápido e por que que outras demoram tanto? Eu quero começar já dando alguns exemplos para vocês. Recentemente eu pedi uma tomada inteligente no AliExpress. Para quem não sabe, isso daqui são aquelas tomadas que funcionam igual uma lâmpada inteligente. Se você pedir algo para Alexa ou para o Google, por exemplo, para ligar aquele dispositivo, ele vai ligar independente do que tiver conectado na tomada. Se for um ventilador, ela vai ligar o ventilador. Se for uma luz que está ligada na tomada, ela vai ligar essa luz e por aí vai. Quando eu abro a atualização de envio desse produto dentro do aplicativo do AliExpress, né, que mostra ali o código de rastreio, tudo bonitinho, eu tenho a informação que no dia 29/4 essa encomenda chegou ao país de destino. E tem algumas atualizações anteriores, por exemplo, no dia 28 a encomenda saiu lá da China. Você pode ver aqui uma informação muito interessante que é em relação a esse tempo de envio, já que as encomendas elas saem da China de avião, né, pra quem não sabe, essas encomendas que a gente pede hoje em dia no AliExpress, elas não vêm mais de navio, eu acho que em quase 100% dos casos. Elas geralmente vêm de avião, e quem faz esse transporte quase sempre é uma empresa chamada Cainiao, não sei se é assim que pronuncia, mas essa empresa é bem específica, e quando o produto chega no país, você consegue a atualização quase que imediata no aplicativo do AliExpress. Vocês podem ver ali que essa atualização mesmo foi feita às 3 horas e 31 minutos, ou seja, 3h30 da manhã o AliExpress já atualizou o rastreio. Mas aí quando eu volto lá pro código que está rastreado no Moambator, ou se eu colocar ele no site dos Correios, a última informação que eu tenho é do dia 26 de abril, quando essa encomenda ficou em trânsito para um país, e no caso é aqui para o Brasil. Por que isso acontece? Qual a razão para ter essa discrepância aí nos dados? Essa informação é muito simples, tá, pessoal? O AliExpress ele tem um controle direto das suas encomendas, e como eu disse, essas encomendas saem de lá de avião. Então assim que o avião pousa no país de destino, mesmo que a encomenda não tenha sido ainda liberada pela Receita, ou não tenha chegado em um centro de distribuição ou de controle de fiscalização da Receita Federal, como o avião pousou aqui no Brasil, né, e essa encomenda já tá, digamos que, em terra, é nesse momento que o AliExpress já sabe que a encomenda chegou no Brasil, por isso que acontece de chegar igual eu mostrei aqui, 3h30 da manhã, e aí eles vão e atualizam o rastreio. Só que para que o código especificamente receba uma atualização geral que vai cair aí nos servidores dos Correios e nos servidores de outros aplicativos, né, de rastreio, demora um pouco mais, porque essa leitura é meio que feita manual, ou mesmo que ela seja feita por algum robô, por alguma máquina, ela não vai ser feita ali dentro do avião. A encomenda vai sair, vão passar em raio-x para ver se tem drogas, para ver se tem alguma coisa ilícita, e por aí vai, entendeu? Por isso que tem essa discrepância de um tempo de envio no AliExpress, no site mesmo, e do que mostra no site dos Correios. Mas aí isso tudo nos leva à segunda questão desse vídeo. Por que às vezes eu faço um pedido, por exemplo, no AliExpress, com 5
produtos e um desses produtos começa a atualizar muito mais rápido, chega na minha casa, sei lá, muito mais rápido do que os outros, sendo que às vezes eles são enviados no mesmo dia, com sei lá, 1 hora de diferença do envio de um pro outro. E assim, pessoal, é um pouco difícil responder essa pergunta, tá? Não vou mentir pra vocês, porque como a AliExpress é uma empresa da China, que não tem uma sede especificamente aqui no Brasil, e que a gente não consegue ter nenhuma informação aqui direto no Brasil sobre o site, sobre como que são as políticas de envio deles, né? Em relação à prática, a gente sabe a teoria da proteção ao consumidor, essas coisas todas, mas na prática mesmo a gente não conhece ninguém que trabalha num setor do AliExpress aqui do Brasil que possa explicar isso. Só que eu tenho algumas informações que eu acho que podem ajudar a sanar essa dúvida de algumas pessoas. O que acontece? O AliExpress recentemente, ele passou a juntar algumas encomendas quando você pede de fora do Brasil, e independente de onde foi o envio, por exemplo, são 2 encomendas da China, mas de vendedores diferentes. Quando essas encomendas chegam no Brasil, para que eles cortem um pouco dos custos, aqui dentro do Brasil, eu não sei aonde exatamente isso acontece, mas em algum centro, sei lá, do próprio AliExpress aqui no Brasil, eles juntam essas encomendas em um único pacote. Por exemplo, olha só, recentemente eu pedi capinha de celular no AliExpress, pedi um módulo também pro meu carro, e o que acontece? Quando essas encomendas chegaram aqui no Brasil, elas se juntaram, né, o AliExpress combinou o envio das duas em um único pacote, igual vocês já devem ter visto alguns super unboxing de importados que a gente grava aqui no canal, que às vezes um único pacote tem 2 encomendas de vendedores diferentes, sabe? É exatamente essa situação. E nesse caso, a encomenda atualizou o código de rastreio, o código anterior parou de funcionar, se eu tento colocar ele no site dos Correios, nem aparece mais nada, e aí eu tenho um novo código para rastrear, e curiosamente é um código no formato do Brasil, ele começa com NL e o final é BR, ou seja, é um código completamente diferente daqueles LS final CN ou final HK, de várias compras que a gente pede da China e que mantém esse mesmo código até chegar na nossa casa. Isso é um negócio muito bom, né? Porque primeiro que corta os custos pro AliExpress, segundo que agiliza pro nosso lado. Quando muda o código no Brasil, eu sempre tenho a impressão de que parece que a encomenda anda mais rápido. Ela anda como se fosse um Sedex, digamos assim, não fica aquele envio mais lento, entendeu? Mas é claro que não é só isso, tem algumas outras situações que influenciam nessa diferença, essa discrepância entre algumas pessoas receberem da China com 6 dias e outras precisarem de 35 dias para receber uma encomenda. Eu tenho pra mim que é uma combinação entre sorte e demanda. Você tem que ter sorte, obviamente, porque às vezes você dá azar e de fato a sua encomenda, que quase sempre passa sem taxa, recebe uma taxação ali, mesmo que mais barata, ou aquela encomenda especificamente, ela demora mais para a fiscalização aduaneira finalizar e para agilizar esse processo, mas também tem muito a ver com a quantidade de produtos, né, com a demanda de produtos que está chegando ali dentro da Receita Federal, né, ali na fiscalização. Porque parar para pensar, a gente não sabe exatamente quantos agentes da Receita fazem essa fiscalização ali dos produtos. A gente sabe que parte dessa fiscalização é feita meio que de forma automática, tipo assim, põe no scanner e já separa o que é celular, o que é notebook, o que são produtos que sempre são taxados, e separa o que é capinha, o que é mouse, essas coisinhas assim mais baratas, e que geralmente passam de boa. Só que pode acontecer de, sei lá, em um dia eles terem 6.000 produtos passando, e num outro dia, como teve, sei lá, uma promoção no AliExpress, bem no momento em que você comprou, ou bem no momento em que a sua encomenda chegou no Brasil, chegaram mais um monte de outras encomendas, e a Receita passa a ter 85.000 produtos ali para fazer esse rastreamento, para passar no scanner. Então eu acho que é isso o principal fator que influencia e que pesa nessa discrepância de tempo de envio, de tempo pro produto chegar na sua casa. Pô, Rafinha, mas então só depende de sorte. Eu aqui que sou azarado pra caramba, o que eu vou fazer? Eu tenho que aceitar que as minhas encomendas do AliExpress vão demorar muito? Não. Então, você pode fazer um negócio que eu não posso comprovar pra vocês que funciona, mas muita gente fala isso direto pra gente aqui no canal, fala no nosso grupo do Telegram, que quando você associa o seu CPF ao rastreio da encomenda no site do ID Correios, mesmo que seja uma encomenda baratinha, uma encomenda que geralmente não é taxada, isso faz com que a sua encomenda chegue mais rápido. Como eu disse, eu não posso comprovar isso para vocês. O que eu sei é que algumas encomendas que eu peço do AliExpress e de outros sites, às vezes já atualizam sozinho lá no site do ID Correios, tipo assim, elas já são automaticamente associadas ao meu CPF, mas outras encomendas não associam automaticamente. Mesmo na embalagem, quando chega aqui para mim, tem lá o meu CPF escrito, mas por algum motivo elas não se associam de forma automática. E eu acho que isso é uma dica interessante para você. Ah, Rafinha, mas se eu colocar o meu CPF
CPF em um celular, tem mais chance de eu ser taxado? Sinceramente, pessoal, eu acho que não. Sabe por que eu digo isso? Porque esse celular que tá ali atrás, que eu sempre uso como exemplo, né, que é o Realme Q3S, ele chegou pra mim sem taxas. E é um celular que assim que chegou aqui no Brasil, eu peguei o código de rastreio e joguei lá no site do ID Correios, né, no portal do importador, e associei ao meu CPF, justamente porque eu imaginava que seria taxado e jogando o CPF lá seria mais rápido de agilizar esse processo. Então, nesse caso, eu coloquei o meu CPF e ainda assim eu não fui taxado. Assim como já aconteceu com outros smartphones que eu não coloquei o CPF e tive taxa. Então não dá pra gente pesar isso como um fator que influencia. Sempre que colocar o CPF vai ter taxa. Ou sempre que não colocar o CPF vai ter taxa. Não tem essa questão, entendeu? Mas em resumo, galera, o grande segredo é que você sempre acompanhe o aplicativo do AliExpress e também utilize um bom aplicativo de rastreio de encomendas. Inclusive, aqui no canal, a gente tem uma lista com os melhores aplicativos para você rastrear as suas encomendas. É um vídeo muito legal que o Ronde gravou junto com o Jeff. Eu vou deixar no card aqui em cima para vocês, tá? Mas é normal você pedir uma encomenda no AliExpress e levar, sei lá, 3, 5 dias para ela atualizar no site dos Correios. E também é normal que demore um pouco mais. O problema é se, por exemplo, a sua encomenda atualizar no site do AliExpress dizendo que ela saiu para entrega, der como entregue, e quando você pega aquele código e rastreia, sei lá, no site dos Correios, ele não atualiza, ele não mostra nada. Aí cabe a você acionar o suporte do AliExpress. Só que se acontecer de no seu aplicativo atualizar, dizer que chegou no país ou que já está em trânsito para fiscalização, e quando você coloca o código em algum aplicativo, ele leva, sei lá, uma semana, 8 dias, 10 dias para atualizar, isso aí não é algo anormal. Não é comum também, mas é uma coisa que pode acontecer. E eu acho que essas informações que eu trouxe ajudam a tirar as dúvidas de algumas pessoas, da maioria na verdade, mas se por algum acaso a sua dúvida aí não foi sanada, se você ainda está em dúvida em relação a alguma coisa do envio do AliExpress, pode ficar à vontade para colocar aqui nos comentários, a gente pode trocar ideia, bater papo aí sobre isso. Não esquece também de deixar a sua experiência em relação aos envios do AliExpress, caso tenha acontecido algo muito diferente do que eu falei com você, ou se aconteceu alguma coisa que confirma o que eu tô falando, você pediu produtos de diferentes vendedores do AliExpress e quando chegou no Brasil as encomendas se juntaram, mudou o código, alguma coisa assim, ou se, sei lá, você pediu uma única encomenda e um tempo depois ela mudou o código de rastreio, deixa essa informação aqui nos comentários. Com isso eu vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês, valeu!